o que são e como funcionam as tabelas de substituição no sistema. Deve ser um conceito familiar para todos vocês o que é uma tabela de substituição. Então, por exemplo, eu passo para o meu aluno para consumir arroz, mas eu não preciso que ele consuma necessariamente somente arroz. Ele pode trocar por uma batata, ele pode trocar por uma mandioca, desde que haja uma equivalência. Isso aqui o sistema automatiza para você, baseado em qualquer critério que você quiser. Por exemplo, a gente pode fazer com que a tabela trabalhe sobre a equivalência em calorias ou em algum dos macronutrientes. Então, na prática, eu tenho uma tabela aqui de carboidrato por calorias, onde tem carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, você vai criar o que fizer sentido no seu contexto aqui. Por exemplo, as suas substituições de carboidrato talvez não sejam as mesmas para todos os pacientes. Tem um paciente que ele vai ter necessidade de um tipo de carboidrato, tem outro paciente que vai ter necessidade de outro tipo. Então, você consegue ter essa granularidade aqui. Entrando aqui, eu tenho um arroz, mandioca cozida e abobrinha cozida. A equivalência dessa tabela se dá por calorias. Então, sempre que eu passar 100 gramas desse arroz cozido, ele vai gerar a substituição desse alimento mandioca, dessa abobrinha cozida, de modo que eles cheguem a essa meta de 123 calorias. Da mesma forma, aqui para essa outra tabela, proteínas magras por macro. Então aqui eu quero que a equivalência seja dada em proteínas. Então você consome, independente de calorias, qualquer um desses alimentos da tabela, desde que atinja a meta de proteínas. Então se eu passei aqui 100 gramas de tilápia, que dá 17 gramas de proteína, 2 gramas de proteína, segundo a tabela TBCA. Então o sistema vai gerar aqui para você qual que é a quantidade que o seu aluno vai ter que consumir de peito de frango, de filé mignon e de salmão, para que seja atendido esse critério aqui de 17,9 gramas de proteína. E você cria dentro disso aqui o que você quiser, tipos diferentes de tabelas, e o uso disso fica dessa forma. Então vamos aqui em meus clientes, vou entrar no menu de dieta. Aqui nesse protocolo de dieta, a gente tem vinculado a duas tabelas. Então a tabela de proteínas magras por macro e carboidratos por calorias, que são aquelas duas que a gente acabou de ver. Então o que vai reger toda a lógica de substituição dessa dieta vão ser essas duas tabelas. Você pode adicionar mais, você pode deixar sem nenhuma, caso não haja substituições. E aí, vamos ver aqui, vamos entrar num diário. Aqui nesse almoço, eu tenho aqui o salmão. Você pode consultar quais foram as substituições geradas nesse botão aqui. Então, para equivaler as proteínas desses 200 gramas de salmão, você teria que consumir 222 de tilápia, 137 de filé sassami ou 146 de filé mignon. Isso aqui fica gerado automaticamente para o seu aluno. Tanto no aplicativo vão aparecer essas substituições, essas opções para ele, quanto no PDF de dieta que você pode gerar. Então, vou virar um PDF aqui. Então, para o meu dia de... Aqui. Minha refeição, almoço, 2 horas da tarde, eu vou ter 120 gramas de filé sassami e, como opção de substituição, eu vou ter a tilápia nessa quantidade, filé mignon nessa quantidade e salmão nessa quantidade. Da mesma forma, quando eu tiver o salmão aqui em 200 gramas, a gente vai ver aquela mesma equivalência que a gente viu na tela do sistema. 222 de tilápia, 146 de filé mignon e é assim que funcionam as substituições aqui. Pode criar quantas tabelas você precisar, com quais critérios você precisar. Só vai sempre lembrar aqui de escolher a âncora, que a gente chamou dessa forma, que faz mais sentido para você. Por exemplo, um paciente obeso. Você pode querer que as calorias sejam um fator determinante da substituição. Independente de macro, eu quero que você tenha a opção de substituir dentre esses alimentos aqui que eu te permiti, desde que seja equivalido às calorias. E aí o sistema faz a matemática e mostra para o seu aluno. E diferentemente, alguém que tem uma necessidade de proteína elevada, independente de calorias, eu quero que você possa substituir esse alimento principal por qualquer um dos meus alimentos aqui, desde que seja batida a meta de proteína.